Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos à 10ª parte do projeto Cujo, a leitura conjunta do Cujo de Stephen King. A gente tá na reta final. Essa aqui é a penúltima parte. Já. Ao mesmo tempo que eu sinto que se arrastou um pouco, demorou um pouco para as coisas acontecerem, já tava tudo acontecendo. E daí agora tá no final. E daí tá muito rápido. E eu tô cheia de teoria e eu quero muito saber o que vai acontecer. E eu tô louca pra saber o que vocês estão achando também. Mas vamos lá. Nessa parte aqui, a gente começa com a Donna e o Ted, e eles acordam ali meio madrugada ainda, 5 e pouco da manhã, e eles acordam com muita fome, chega até ficar meio engraçado, assim, e eles começam a fazer ali uma brincadeira para passar o tempo e tal, e o Ted começa a ter uma convulsão, e é uma cena que me deu tanta agonia, porque ele não conseguia respirar, aí tava se contorcendo, e aí a Donna tentando resolver, botou a mão dentro da boca dele, daí ele mordeu, daí ai, me deu 4 tipos de nervoso vendo essa cena, mas depois deu tudo certo, ele saiu desse estado convulsivo e ficou bem, né. Ele tá ali à beira da morte praticamente, né, uma criança de 4 anos extremamente desidratada, sem alimentação há sei lá quanto tempo, sob um calor horroroso, numa estufa que é o carro, então assim, claro que a coisa tá ali muito pior pra ele do que tá pra dona, o que deve ser uma situação desesperadora para uma mãe, né, ao ver o filho ali e não poder fazer muita coisa com relação a isso. E aí, com o barulho da dona gritando e o Ted gritando nessa situação da convulsão, o Cujo se incomoda com o barulho mais uma vez e avança contra o carro de novo, rachando ainda mais a janela do lado do motorista da dona. Só que a janela não cedeu, mas assim, tá por um fio. E depois disso, quando o Ted volta a si, volta ao normal, a dona fica extremamente puta com o Cujo e muito brava, porque a situação toda é culpa desse cachorro maluco, né? E ela até mira ali no meio de algum lugar, do meio do gramado, tem um taco de beisebol, mas ela não tem tempo hábil ou forma de correr que vá ganhar do cachorro, então fica por aí mesmo. Aí a gente passa para a parte em que o Vic chega na cidade, ele tá ali, eles estão dentro da casa, estão vendo a destruição da casa, o Vic tá meio que tentando ajeitar as coisas e os policiais com ele ali conversando, tentando criar hipóteses do para onde foram a dona e o Ted e o que aconteceu com o carro. Então eles estão ali criando essas hipóteses do sumiço dos dois e do carro. E o Vic tem certeza absoluta que foi o Steve Camp que sequestrou os dois e levou em algum lugar e tá escondendo os dois em algum lugar, se não for algo pior, né? A gente sabe que não é isso, mas eles estão 100% focados ali nessa possibilidade. Ele até menciona, o Vic menciona sobre a dona levar o carro pro concerto, eles ligam para uma concessionária numa outra cidade lá, ela não levou o carro para lá, e ele menciona a fazenda do Camber, do Joe, mas eles, ah, não, tá muito cedo ainda, não dá pra ligar, né? Deixa ele acordar e tudo mais, depois a gente liga. Eles até chegam a ligar, acho que um tempo depois, mas ninguém atende e ninguém dá muita importância. Essa é a questão, né? Aí a gente tem a visão da Charity, que conseguiu falar com o vizinho que ela queria falar antes, e ela pede que esse vizinho vá lá checar o cujo, ele diz que vai, sem problema nenhum. O Joe não tinha pedido nada pra ele com relação a dar comida pro cachorro, né? Então ele vai sem problema. E logo ali nessa parte mesmo já disse que o vizinho não conseguiu ir porque ele ia dar comida e água para as galinhas e depois faria isso para Charity, mas deu um problema lá com a refrigeração do lugar onde as galinhas estão na fazenda dele. Ele ficou consertando esse negócio todo e aí no livro fala que quando ele terminou isso tudo já eram 4 da tarde e a situação na fazenda dos Camber já tinha sido resolvida. Agora, resolvida, o que que isso quer dizer, não é mesmo? Ainda não sabemos exatamente. E ao mesmo tempo que um policial decide, enfim, mandar alguém para checar a fazenda dos Camber, apesar de que eles acham que não vai ter nada lá, que a dona não vai estar lá, que o carro não vai estar lá, eles mandam alguém para checar só para eliminar essa questão de uma vez. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Steve Camp foi detido, então a polícia tá ali botando todos os seus recursos nesse cara, nessa prisão e vão quebrar ele, não sei o quê, para conseguir informações
de onde tá a dona e o Ted, e eles enviam um policial só no fim das contas. Ele ia mandar 2, né, o chefão lá ia mandar 2 pessoas, o que teria sido muito melhor, mas ele mandou um só. Então vai o tal do policial pra lá e a gente tem um ponto de vista do Cujo em que ele tá ouvindo o carro se aproximando, sem ver o carro ainda. Ele vai lá pra varanda, meio que se esconde assim do carro, ele não tá mais tão perto do carro da dona. E aí o carro da polícia chega, no fim das contas, o policial desce, né, vai verificar o carro da dona, porque no fim ele vê que o carro tá lá, o que é algo que ninguém pensava que aconteceria. E o Cujo começa a rosnar e rosnar e rosnar cada vez mais alto, mas o policial não presta atenção, porque ele enfim vê que tem alguém dentro do carro. Então é esse momento de chamar todo mundo e ligar pra central e não sei o quê. Mas aí ele ouve o latido e eu pensei nesse momento: "Vai ser tarde demais, né, será que, né, vai dar tempo e tudo?". A gente viu aí que não deu tempo, o Cujo atacou o policial quando ele percebeu a gravidade da situação, já era tarde demais, o Cujo já estava em cima dele, ele conseguiu lutar até um tanto com o cachorro, viu que tinha ali muito sangue acontecendo, né, saindo e tal. Nesse momento, o Cujo meio que dá uma brecha, porque a dona abriu a porta justamente para poder tirar a atenção do Cujo do policial e ajudar ele de alguma forma. No meio da luta com o cachorro, óbvio que a arma foi voar para longe, porque, né, não seria uma história assim sem essas porcarias acontecerem. Mas quando o policial tá com essa folga aí, ele decide ir pra viatura correndo pra acionar, né, pedir reforços e tudo mais. E ele percebe que tem coisas saindo do corpo dele. Gente, essa cena foi assim, bem gore. Juro, parecia cena de filme Premonição. Queimando neurônios aqui. E o policial não aguenta, né, o Cujo pega ele logo quando ele tá chegando na viatura pra abrir a porta e pegar o acionar o pessoal pelo rádio, porque ele não fez isso quando ele viu o carro da dona lá, ele decidiu checar o carro antes, óbvio. E aí já era, tarde demais. Mas claro, nesse momento a dona pensa: se mandaram um policial, vão dar falta dele, vão mandar outra pessoa. Agora, em quanto tempo isso vai acontecer? Não sabemos ainda. E aí a parte termina quando o Roger tá lá chegando em Nova York pra resolver os problemas da empresa dele do Vic. Enfim, acaba sem muita emoção. Então foi isso, essa parte foi muito eletrizante e muito cheio de sensações ruins, com tanta descrição aqui tão, né, descrita. Mas eu gostei muito dessa parte, eu tô louca pra ler a última. Eu quero muito saber o que vocês estão achando, o que vocês acham que vai acontecer no fim das contas. Quem aí vai sobreviver nessa história? Quantas mais pessoas vão morrer? E também tô louca pra ler a entrevista do King no final do livro, porque eu amo os comentários dele nos livros, tanto no início quanto depois que a gente termina de ler a história. Eu adoro ler. Eu me sinto muito mais conectada, assim, muito mais próxima de um autor que eu gosto tanto. Então, também tô muito animada pra essa parte. É isso, até o próximo vídeo e beijão!